O chamado urgente, Camila Cambraia fala sobre o avião que caiu nesta segunda-feira no bairro Silveira, região nordeste de Belo Horizonte. Deixou 2 mortos. O piloto e um passageiro morreram. 3 pessoas ficaram feridas, estão internadas. Aí as imagens que estão chegando. Camila, atualiza o noticiário pra gente. Cenipa já chegou, investigação acontecendo neste momento para tentar entender o que provocou este acidente gravíssimo. Conta pra gente, boa noite. É isso, Delfino. Boa noite para você, para todo mundo que ainda acompanha a gente. Olha só, a gente está no local exato onde parte dessa aeronave caiu. Equipes do Cenipa estão nesse momento no edifício para poder colher todas as provas, né, para dar continuidade aos trabalhos de investigação. Eles conversaram agora há pouco com a imprensa e disseram o seguinte, que os trabalhos eles continuam pelo menos até amanhã. Esse é um prédio residencial e os moradores tiveram que sair às pressas de casa para poder não correr risco mesmo, né, porque essa aeronave ela poderia até explodir, ainda não tinha as informações, então saiu todo mundo correndo. E aos poucos os trabalhos foram se desenvolvendo. Agora, nesse momento, tanto o Cenipa, uma equipe que veio do Rio de Janeiro, quanto a Defesa Civil aqui de Belo Horizonte estão no imóvel. Eles estão avaliando tanto a questão da perícia da aeronave, quanto o que aconteceu nesse edifício. O que a gente sabe num primeiro momento? A gente sabe que não há danos estruturais a esse prédio, então não há risco de cair, mas esse local ele precisa ser preservado justamente para os trabalhos aí de investigação das causas desse acidente. Então é muito trabalho que essas equipes ainda têm pela frente. Os agentes eles estão lá dentro nesse momento, é uma perícia que vem se desenvolvendo desde o fim da tarde, quando essa equipe chegou do Rio de Janeiro aqui à capital mineira, e aí também esses trabalhos para verificar então se houve algum tipo de dano à estrutura do imóvel. Nesse momento, a gente acabou de conseguir se aproximar ao local do edifício, porque estava tudo interditado. Essa é uma rua movimentada e que estava totalmente interditada para o trânsito. Agora foi liberado e agora a gente está conseguindo ter uma ideia da dimensão desse acidente. O acidente, então, vou relembrar para vocês, essa aeronave, ela decolou do aeroporto da Pampulha aqui em Belo Horizonte, cerca de 5 minutos depois, ela perdeu altura e aí acabou batendo ali, ó. Aquele buraco foi feito pela aeronave e é o 3º andar desse edifício, é o último andar desse edifício. Essa aeronave, então, atingiu uma parte de escada e parte de um apartamento que estava vazio na hora. Então, nenhum morador desse edifício se feriu, por sorte, porque a gente vê que realmente é uma cena impressionante. Aí, o que aconteceu? O piloto e um passageiro que estava no banco do copiloto, eles faleceram, morreram na hora. Mas os 3 passageiros que estavam na parte traseira da aeronave, eles conseguiram escapar com vida e foram encaminhados para o hospital aqui em Belo Horizonte, um hospital que é referência no atendimento a esse tipo de trauma, e eles estavam ali na parte de trás. Então, eles sofreram a queda, eles sofreram o choque da queda e estão internados em estado grave. A gente continua acompanhando as informações e a gente volta com os detalhes se houver qualquer novidade. Obrigado. Vou pedir para o Duriel encher a tela com a imagem, aquela imagem do avião batendo. A gente consegue ver nitidamente. Olha o avião indo, ó. Ele acerta em cheio o prédio, o 3º andar. Ó, dá para ver a sombra nas árvores aqui, ó. É um monomotor, acho que em algum momento eu falei bimotor, é um monomotor esse avião. E aí a pancada no prédio ali no 3º andar. E a própria Camila falou algo que me chamou a atenção, né? Nós estamos diante de uma tragédia, mas nós poderíamos estar diante de uma tragédia ainda maior. É bem maior, né, Gutino? Porque a gente percebe que ele vai perdendo altitude e ele bate de frente nesse prédio. Do outro lado, né, depois desse prédio, tem a avenida, uma das avenidas principais ali em Belo Horizonte, onde realmente tem um fluxo de carro muito grande, de muitas pessoas. Se ele bate do outro lado de algum outro prédio ali, com certeza seria mais trágico esse acidente. Agora, olha como são as nossas cidades, né? Se ele levantou o voo e já percebeu um problema e deve ter procurado algum lugar para pousar e não encontrou. Porque as cidades estão tomadas por prédios, por
por fios, por carros, por avenidas lotadas, e o cara não conseguiu nessa selva de pedra, porque Belo Horizonte, qual a diferença de São Paulo? O tamanho, mas ali no miolinho é tudo igual. Não conseguiu achar um espaço. E outra coisa, outro detalhe, foi menos de 7 minutos. É diferente do helicóptero. É diferente do helicóptero, menos de 7 minutos, ou seja, muito rápido, ou seja, é um lugar onde o aeroporto tem e tem várias casas ali, comércios, ou seja, é muito perigoso isso. Não tem como ele pousar em outro canto. Infelizmente, aconteceu esse acidente. Olha, essa imagem é ao vivo, né? CENIPA esse órgão que é do Comando da Aeronáutica, responsável pelo Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes, né? A gente está acompanhando, olha só, eles estão tirando foto. O CENIPA está ali, é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. É um órgão de 1971 e todo acidente aéreo é o CENIPA que investiga. E eles já estão ali agora já fazendo a perícia praticamente do que aconteceu, tentando entender o que provocou o acidente. Como o piloto morreu, ele não consegue ter informações. Esse tipo de aeronave não costuma ter a caixa preta. Então, vai ter que ser uma investigação ali minuciosa no que sobrou da aeronave.